Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre o tempo lógico. Bom, então para a gente poder começar, a gente tem que fazer esse nível de comparação, que a gente está falando sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, a travessia do complexo de Édipo. E isso não é diferente no Lacan em relação ao Freud, de que há um desenvolvimento psicossexual e uma travessia pela via do complexo de Édipo do mesmo. Então a gente precisa ver como que funciona isso para um e para outro. Você pode voltar no vídeo de semana passada e ver com mais detalhes, mas você vai ver que no tempo cronológico há uma questão de idade, de desenvolvimento, de mais ou menos ali de 0 a 18 meses a fase oral, né, de 2 a 3 anos a fase anal e por aí vai. Em Lacan, a gente vai ver que há uma diferença fundamental porque as fases elas não se sobrepõem, né, pela via da idade ou desenvolvimento, a maturação da criança em si, mas sim pela sua aquisição simbólica, pelo movimento de identificação com o outro e pela jornada, então, de desenvolver, então, rupturas, fissuras nas próprias relações. O que eu estou dizendo é que uma criança que se identifica com os adultos, uma criança que se vê no espelho, uma criança, então, que é capaz de se reconhecer, em primeiro lugar, no tempo do complexo de Édipo lacaniano, como fruto do desejo da sua mãe, como fruto do desejo da cultura. Então, ao terminar esse primeiro tempo, independente da idade, isso, claro, na primeira infância, então a gente tem um segundo momento, que seria o tempo em que ela questiona: o que é isso que minha mãe deseja agora, que não sou eu exatamente? O que é isso que minha mãe deseja que ocupa o meu lugar, né, como objeto de desejo dela? É nessa relação, então, que essa função materna exerce enquanto constituição de um enigma, provoca pela via do nome do pai, ou seja, alguma coisa que o separa, uma pergunta fundamental, né? Quem é isso? Isso que eu quero ser. Isso que eu quero ocupar o lugar. E, assim, o interessante é que o nome do pai é justamente um nome, ou seja, qualquer coisa representa o pai. Pode ser uma academia, pode ser a profissão da mãe, pode ser quando a mãe volta a trabalhar, quando a mãe, então, tem um outro filho, quando a mãe, então, se separa dessa relação desejante por outro motivo, enfim. Qualquer coisa pode ocupar esse lugar de separação nesse segundo tempo. Então, lógico, tá vendo? Primeiro tempo, então um se encerra, inicia o segundo se encerra para um terceiro. O terceiro tempo é o reconhecimento da sua própria incapacidade de ocupar esse lugar, mas também o estabelecimento, então, de um movimento em que vai fazer essa criança, pelo resto da vida, buscar de maneira desejante esse tal de falo. Esse mesmo falo que é constituído na teoria cronológica do Freud, do desenvolvimento psicossexual infantil, também é pensado, também é respeitado na teoria do tempo lógico lacaniano. Então, enquanto que o Freud tem uma perspectiva biologizante, pulsional, o corpo em relação à mente, que provoca a partir do apoio o desejo, né? Então, uma vida desejante, no Lacan são as experiências pela aquisição do simbólico, a relação então com a mãe, quem eu sou para ela, o que ela espera de mim, o que eu espero dela, e agora o que está ocupando o meu lugar, e por último, eu não sei o que ocupa o meu lugar, mas vou procurar isso o resto da vida. De uma maneira muito simplificada, então a gente tem o tempo lógico, ele não segue uma perspectiva lógico-biologizante, mas segue uma perspectiva muito mais pela via do simbólico. Uma fase, ela não se mistura com a outra, como no tempo cronológico, mas uma fase então se encerra para a outra começar. E é assim que funciona então a fase, né? Vamos ver se a gente pode chamar assim de fase, né? Mas essa dinâmica do desenvolvimento psicossexual infantil no Lacan é a travessia do complexo de Édipo. Espero que vocês tenham gostado de mais um Léxico Psicanalítico e eu vejo vocês no próximo.